Olá pessoal, tudo bem? Bom, nosso assunto hoje será sobre resiliência. Por que eu quero voltar a esse assunto? Eu já tratei no texto do blog, mas acho extremamente importante falar sobre isso, porque lá no final do texto eu falo sobre status provisório. Qual é a grande preocupação e que a gente precisa perceber quando a gente está numa situação de estresse ou quando a gente está numa situação conflitante? É que a gente se acostuma. Então, aquilo que é status provisório, passar pelaquela situação de desconforto ou situação ruim, se torna definitivo. E se torna definitivo na nossa vida porque até que é bom, né, de vez em quando ser vítima, só que vitimização é contraponto de resiliência e eu preciso perceber isso. Para sair desse status provisório, eu preciso usar aquilo que a gente já conversou, que é aprendizado. Que tipo de aprendizado? Meu autoconhecimento. Para que eu fortaleça esse autoconhecimento, eu tenho que estabelecer uma comunicação muito eficaz com as pessoas que estão à minha volta. Então eu tenho que aprender a perguntar. E aí eu preciso perguntar para as pessoas como é que eu estou. Eu estou agindo de forma correta e o importante, né? Saber ouvir. Porque qualquer feedback que nos deem tem um fundo de verdade, apesar de às vezes a gente até contrapor com justificativas. Nesse momento, esqueça as justificativas, só ouça. É assim que a gente aprende. Então, aí vai o nosso grande desafio, porque a gente precisa, para ser resiliente, também ter responsabilidade pelos nossos atos. E ter responsabilidades pelos nossos atos significa que eu tenho que ouvir o feedback das outras pessoas. Se eu fizer ouvido de marcador, e aí a minha mãe falava isso quando ela queria me dar bronca, eu preciso entender que eu só estou dificultando a comunicação. Ouça de forma aberta, sem justificativas, sem definir que aquilo está certo ou errado. Entenda, pergunte mais se não ficou claro, peça exemplos e aí você vai conseguir entender e aprender como você vai se responsabilizar pelos seus atos. E aí eu só queria esclarecer mais uma coisa que eu acho importante. Muitas vezes a gente pergunta para os candidatos qual é a tua maior qualidade e ele fala responsabilidade. Não é essa a responsabilidade que eu estou falando, é responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, eu tenho que ter compromisso comigo, compromisso com o meio que eu vivo, com as pessoas com quem eu lido. Daí eu consigo estabelecer uma boa comunicação e saber para onde eu vou. E finalmente sair do meu status provisório. Para encerrar, gostaria muito de deixar um desafio com vocês. Onde eu estou me vitimizando? Onde o meu status provisório de vítima está marcado? E o que eu vou fazer para transformá-lo? Quais são os meus desafios, como eu vou ultrapassá-los e principalmente como eu vou celebrar depois que eu ultrapassar esses desafios? Vejo você no nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá! Você quer conhecer um pouquinho da Singulário? Vai lá no nosso site, você vai ter oportunidade de conhecer as atividades que nós desenvolvemos, de se inteirar dos textos que tem no nosso blog, fazer até uma inscrição em alguma vaga que você tenha interesse e principalmente se manter atualizado, que esse é o nosso papel, tá bom? Não esqueça, acesse o nosso site www.singulare.com.br.